Mano, o Abel Ferreira está com medo do Corinthians. A última coletiva dele deu o que falar. Vamos dar uma olhada. Olha isso aqui. Para esse jogo é muito mais Não, pelo a lado preparação mental. vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Oxi. O louco. Nossa, Abel. Deu pra entender nada. Que alegria na coletiva, que simpatia. A preparação começa agora, Você levantou viu e foi saiu? embora. Vai dar treino agora, então. Alguma coisa deve ter incomodado ele ali. Não acho que nenhuma pergunta foi fora do normal, né? Realmente. Do tom nenhuma, né? E ele tava até estranho essa reação, hein? Me pegou de surpresa, de verdade, me pegou de surpresa. O Abel Ferreira simplesmente abandonou a coletiva de imprensa do nada. O repórter fez uma pergunta normal, que todo repórter faz antes de uma partida grande, perguntando como estava a preparação do Palmeiras para o Cara, foi uma pergunta super tranquila. jogo da volta contra o Corinthians. E ele simplesmente respondeu rápido que é a preparação do jogo. Ele vai começar a fazer a partir de agora. Vai fazer a partir do domingo, 8 horas da noite. Nem tem treino, né? Levantou e saiu, abandonando a coletiva de imprensa simplesmente do nada. E conforme vocês viram aí, ninguém ficou sem entender nada, ninguém entendeu nada. O Denilson Show, tava todo mundo ali sem entender absolutamente nada. O Abel Ferreira simplesmente abandonando a coletiva de imprensa. Que atitude ridícula e nojenta do Abel Ferreira. Se o Palmeiras jogar mal ou perder, é certo ter show do Abel. A preparação para esse jogo é muito mais Não, pelo a lado preparação mental. vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Oxi. Que isso? O louco. Nossa, Abel. O louco. Aquela... Uma página dedicada ao Palmeiras escreveu o seguinte: vergonha alheia do Abel Ferreira, largando a coletiva. Virou uma criança mimada. Ninguém pode questioná-lo de maneira alguma. Parabéns, Leila Pereira. Isso é o reflexo da sua gestão. Cara, mas não é de hoje que o Abel Ferreira faz isso. Já teve vez dele ficar reclamando. Na verdade, quase todo jogo ele toma cartão por reclamação, e chuta microfone, briga nas coletivas. Então, todo mundo já tá acostumado com esse jeitão do Abel, né? Abel Ferreira, na minha opinião, é um dos melhores técnicos que já trabalhou aqui no Brasil. O Abel Ferreira, na minha opinião, é o maior técnico da história do Palmeiras, mas nada justifica essa mentalidade, esse tipo de atitude ridícula do Abel Ferreira. Isso fica feio pra ele, né? Fica muito feio, na verdade. E não é a primeira, não foi a segunda e não foi a terceira vez que o Abel Ferreira faz isso. Eu já tô pra fazer esse vídeo há muito tempo. E aí aconteceu de novo, mais uma vez. Que desrespeito com o esporte, que desrespeito com o jornalista que tá ali fazendo uma pergunta. E você ouviu a pergunta, não foi nada demais. O Abel Ferreira simplesmente deixou o cara falando sozinho, e a torcida falando sozinha, porque a torcida tava querendo ouvir uma resposta dele, e saiu da coletiva mais uma vez. Seguinte, combina com a presidente do Palmeiras e não dá mais entrevista, é melhor. Cara, e não é a primeira vez que ele faz isso. Às vezes ele fica farpando ali quem tá dando coletiva, quem tá trabalhando, né? Que são jornalistas, são pagos para fazerem perguntas para Abel Ferreira. E aí você não tá com vontade, ele simplesmente sai. Não faz sentido isso. Porque vou te falar um negócio, cara, se sou eu o jornalista que tô ali fazendo a pergunta respeitosa com ele, eu ia dar uma, sabe, ia te questionar fora do microfone e falar, velho, você tem algum problema comigo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Falaram que era a última entrevista. Tá bom, a última pergunta. Isso, porra, com 5 minutos era a última? Do jeito que ele saiu? Desculpa, cara, eu acho que foi bem exagerado. Acho que foi bem exagerado. Eu também acho que ele exagerou. Mas eu tô tranquilo pra criticar o Abel, porque quando eu acho que tem que defender, eu defendendo e não tem problema nenhum. E vamos ver quarta-feira como é que vai ser esse clássico aí contra a equipe do Corinthians. Abel, quando você foi com o milho, nós já estávamos voltando com a pamonha. Abel, você é velho. Quantas vezes o Abel já fez isso? Desviar foco em semana de jogo grande, em semana de clássico. Várias vezes. E pra mim ele tá sentindo a pressão desse clássico. E eu acho que perdendo esse clássico, aquele hashtag fora Abel vai ficar absurdo pela torcida do Palmeiras. Eu acho que se ele não ganhar nenhum título esse ano, ele não fica no Palmeiras. E ainda mais perdendo 2 títulos. Um foi na final pro Corinthians e outro caindo nas oitavas pelo mesmo Corinthians.
clássico, em semana de decisão. Desviar foco de um momento ruim do Palmeiras, de atuações ruins do Palmeiras, de decisões ruins, de um primeiro tempo ontem com os reservas, de um questionamento em cima da qualidade do elenco. Pô, quer dizer que o time reserva do Palmeiras só pode produzir isso aí que produziu contra o Vitória do primeiro tempo? O foco todo tá fora, tá desviado, tá no Abel. Ah, porque o Abel levantou abruptamente da coletiva. Ah, mas vocês vão morder a isca caindo nisso e falando? A gente tem que falar. Óbvio que a gente tem que falar. Uma reação como essa do técnico do Palmeiras, ela gera repercussão. É óbvio que a gente tem que falar, vira pauta. E o Abel sabe disso. Sabendo disso, ele joga esse jogo. Mas, Abel, isso é velho. Isso é velho. É uma estratégia pra tirar a pressão dos jogadores, mas fica feio pra ele, né? Isso é cansativo e Abel, desculpa. Tem fórmulas que se esgotam muito rapidamente. Você precisa arrumar outra. Você precisa arrumar outra ou você precisa ir embora. Se você não tem, se o teu último recurso é esse, para desviar foco de um momento ruim, um recurso velho, batido, cansativo, mal educado, irmão, então acabou, né? Então acabou. Você não tem mais nada em termos de repertório pra... Então esquece. Feio, cara, feio. Claramente premeditado, tá? Com cheiro de premeditação, com forma de premeditação, com gosto de premeditação, tá na cara. O Abel é muito chato, gente. Não dá, sabe? Porque eu até entendo, e vai ter um contexto ali que eram 3 repórteres só, já tava no final, já tinham avisado que era a última. Mas o Abel, o tempo inteiro, ele gosta de falar sobre a ética dos outros, sobre o comportamento dos outros, sobre como o árbitro tem que ser A ou B. Só que ele não analisa ele mesmo, né? Ele só sabe falar dos outros, mas não fala de si próprio. O adversário tem que ser A ou B, o jogador do outro time tem que ser A ou B, o técnico do outro time tem que se comportar como a torcida tem que se comportar. Só ele vê todo mundo e ele não tem que ter nada. O Abel não pode ter educação, ele pode estar sem paciência. Tem dia que eu tô sem paciência também, mas isso não me dá o direito de chegar chutando as coisas aqui no estúdio, de na hora que vão me microfonar falar, tira a mão de mim que eu já cansei. Não existe isso, gente. Pra você cobrar dos outros, você também tem que fazer. Estou muito pra cobrar de alguém você tem que ser o exemplo, né? estressado, não aguento mais. Cara, é a última pergunta, eu preciso sair. Com licença, levanta. Direito seu. Minha mãe sempre me falou, tem jeitos e jeitos. O Abel, pelo jeito, quando ele quer, é do jeito dele. Os outros, aí tem que fazer do jeitinho do Abel. Comporta, segue a cartilha do Abel. Senão ele vai ficar bravo com você. Aqui, ó, Corinthians, esse é o nome. Tá assim o Abel Ferreira, ó. Ele tá querendo criar um clima, Bessone? Tremendo. Como é que tá com medo do Corinthians. Cara, eu também acho que ele tá com medo do Corinthians, porque se o Abel Ferreira perder, vai ser uma pressão enorme pro time do Palmeiras. O Abel, ele sempre fez muito com pouco no Palmeiras. Em 5 anos, o Palmeiras agora tá com bastante dinheiro, mas nunca foi assim. E ele tirava muito leite de pedra. Me parece que ele tá sentindo a pressão. Ó, Abel, te dei 500 milhões em jogador, faça jogar. E ele tá sentindo, ele não tá conseguindo fazer o que talvez a Leila, a torcida queira que ele faça. Um time melhor, um time que ataque mais, que faça mais gols. E isso, ele tá sentindo essa pressão interna dentro dele de corresponder a um investimento que ele nunca teve no Palmeiras em 5 anos e ele não tá conseguindo. Cara, eu concordo. E assim, ele tava pedindo muito um centroavante. Contrataram o Vitor Roque, contrataram o Felipe Anderson. Então, assim, foram contratando, né? Mas eu acho o time do Palmeiras em si, ele tem um time muito bom titular. Mas os reservas são muito ruins. Então, assim, é como no time do Corinthians também. No Corinthians tem um time titular incrível, mas os reservas não são tão qualificados como o time titular, né? Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando dessa coletiva que foi polêmica do Abel Ferreira. E eu acho que ele tratou muito mal essa forma que ele saiu da coletiva, saindo rápido. E deu uma polêmica absurda aqui no futebol brasileiro, né? Muita gente tá comentando, muito jornalista, a maioria não concordou com o que ele fez. E realmente parece que ele tá querendo tirar a pressão dos jogadores e colocar pra ele. Mas isso pra mim é uma estratégia que não vale a pena. E assim, se ele perder o jogo na quarta-feira, isso vai ficar mais feio ainda pra ele, dessa coletiva, e a pressão pra ele cair do comando do Palmeiras vai ser maior ainda. E eu acho que ele tá sentindo essa pressão de perder esse clássico contra o Corinthians. Após o jogo contra o Corinthians, ele já tava meio cabisbaixo, né? Na coletiva pós-jogo, ele tava bem cabisbaixo, e agora eu acho que ele tá muito pressionado. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!